E me conta então, Cadu, nesse documento aí da SBP, o que mudou na consulta pediátrica aí do pré-natal em 2023? Perfeito. Bom, então, o que me chamou a atenção a primeira vez que eu li esse documento quando saiu ano passado e estava revisando agora, ele foca muito, não são aspectos pro recém-nascido. Ele foca muito no que o pediatra tem que perguntar para a mãe. Sobre a saúde da mãe, sobre os hábitos da mãe, sobre o que ela come, o que ela não come, o que ela suplementa ou ela não suplementa. E que numa primeira lida você pensa, isso é pro obstetra. Não é para mim, pediatra, não neonatologista. Quem cuida da criança depois? É isso. Você teve aquela mãe com uma ferritina lá no pé. E vai fazer o quê depois? Quem que vai fazer a profilaxia do ferro no bebê? É isso. Né? Então, traz para o pediatra agora uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com os obstetras de olhar para a mãe, para essa gestante, e entender que tem impacto direto com a saúde do bebê no curto, médio e longo prazo, até a vida adulta, e que a gente tem agora que pensar nessas coisas e tem que perguntar coisas que não são do nosso dia a dia. Então, eu acho que até o grande desafio é isso. E eles começam, achei legal, que eles começam com uma frase dizendo o seguinte, que até do professor Antônio Barretos de Azevedo Filho, que é uma das pessoas que fizeram os livros de puericultura da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele fala que a puericultura é sempre mutante. Exatamente. E a gente tem que entrar no esquema e entender que agora a gente tem que sim olhar para a mãe, para o adulto, para proteger o nosso bebê. Nosso bebê. E eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter em conjunto, inclusive com os obstetras. Porque muitos obstetras olham de cara assim, mas que consulta pediátrica no pré-natal? Quem faz o pré-natal sou eu, Exato. Quem cuida da gestante sou eu, né? Mas quantas vezes um obstetra não tem uma conduta olhando para o bebê? Ele está olhando para aquela mãe, mas não para o bebê. Né? Então, a gente é uma cultura muito difícil e também da própria mãe saber que existe uma recomendação de consulta pediátrica no pré-natal, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que essa mãe deveria procurar, né, um pediatra, não só pelos aspectos de saúde do bebê, mas até para ela se sentir segura, né, com o pediatra que vai acompanhar aquela criança. Muitas gestantes, elas não têm ideia que com 7 a 10 dias de vida, o seu filho tem que passar numa consulta pediátrica. Exato. Consulta pediátrica, se você for pelo convênio, tá lotado, se você for no particular, bom, na minha agenda é que eu deixo vagas para os bebês que nascem, que aparecem, né? Mas se você já tem um pediatra que já sabe ali a data provável do parto, que é como acontece quando eu atendo uma gestante, você já tá ali na programação, né? Você, que é neonatologista, quando você fazia consultório, você já tinha aquela gestante que você ia receber na sala de parto do bebê, já né? começava. A mãe e o pai, com certeza, se sentiram muito mais seguros, mais tranquilos, né? Porque teriam confiança. As minhas gestantes, quando elas estão lá na maternidade, tem dúvida. Doutora, essa deu bilirrubina de tanto. Pode fazer isso? Ai, nasceu com hemangioma. Que é isso? Tantas coisas que podem acontecer para ser tão mais tranquilo. Sem dúvida. E também, a gente tá falando isso do bebê que nasce bem. E o bebê que nasce ruim? Para procurar um pediatra entre 7 a 10 dias de vida. Ah, não, é complicado. Entendeu? E o bebê que ficou internado. Né? Sim. Então, o vínculo também é muito importante e, infelizmente, falta essa cultura de entender que a consulta pediátrica no pré-natal é uma necessidade, assim, de extrema importância. Muito. E o que você falou que eu acho que é importante ressaltar, que é o foco do documento, como é pensando na gestante, é ter a possibilidade de conversar com o obstetra, se a gente detectar algo e poder falar, olha, será possível fazer uma suplementação de vitamina D, porque percebi blá, 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 blá. E o obstetra ter a compaixão e a humildade de receber essa às vezes dica acontece, às vezes não. De boa. Eu falo muito do ferro porque, como a recomendação da suplementação hoje em dia, né, é baseada em fatores de risco. E o ferro, né, já diz a nossa colega editora Lígia aí, quanto faz mal pro intestino, embora a gente tenha que dar, né, doses altas de ferro são super difíceis, a absorção, pode ter efeito colateral, mesmo quando a gente manipula, mesmo quando faz um ferro quelado. Então, essa história do ferro me deixa doida. E já aconteceu de eu pegar mãe de ferritina de 9, conversar com o obstetra e falar assim, então, nesse caso especificamente, né, a mãe tá com 32 semanas, será que não seria possível a gente fazer uma dose de ferro endovenoso? Né, porque tá muito perto do parto. Se esse bebê nascer prematuro, então, senhor, cadê o depósito de ferro dele? Não vai ter.
e aí a pessoa não concordar, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Sem dúvida. Né? Ainda acho que a cultura médica e a cultura da população precisa mudar para que a gente possa impactar de melhor maneira na criança. Que a gente sabe que a anemia ferropriva impacta no desenvolvimento, na imunidade, no crescimento. Então, uma trilha aí que a gente tem a seguir importantíssima. Com certeza.